Boa noite, povo de Deus. Graça e paz. Amém? É uma honra para mim estar aqui com vocês mais uma vez. Deus tem algo precioso para nós. Estava com uma mensagem na mente, mas de repente o Espírito Santo mudou. Estava falando com o pastor aqui no começo. Eu sei, o quanto Deus tem direcionado as nossas vidas para que nós possamos ser realmente abençoados, para que nós possamos realmente receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós e através de nós, através das nossas ações e das nossas vidas. Amém? Então o tema desta noite é gratidão à memória do coração. Amém? Nós vamos falar sobre fé, sobre obediência, sobre gratidão e automaticamente sobre cura, milagres e salvação. Amém? É um recado bem rápido e eu quero nesse momento que você feche os teus olhos para que a gente possa orar dentro desta visão, para que nós possamos ser realmente edificados e abençoados por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, aqui, Senhor, na Tua presença, nós estamos mais uma vez para nos alimentarmos da Tua palavra, Pai. Me coloco, Senhor, à Tua disposição nesta noite, para que o Senhor me use como um canal de bênçãos sobre a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra venha, Senhor, confrontar as nossas vidas, confrontar os corações e que possamos, ó Pai, ser edificados, abençoados, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Que tudo aquilo que estiver, Senhor, limitando esses corações de receberem, Senhor, a Tua palavra, limitando, Senhor, esses corações de serem terra fértil para receber a Tua semente, Pai, caia por terra agora em nome de Jesus, e que o Teu Espírito, Pai, tome conta das nossas vidas e nos encha, Senhor, da Tua unção e da Tua graça, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Lucas capítulo 17, nos versículos 11 até o 19, amém? Lucas capítulo 17, versículos de 11 a 19. Todos acharam? Amém? Eu vi um amém fraco aí, eu vou esperar um pouquinho. Lucas 17, versículos de 11 até o 19. Amém? Quem está sem Bíblia, acompanha lá no telão. Opa, melhorou agora, hein? Olha só o que diz a palavra de Deus, versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão o estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Queridos, essa é a passagem na qual Jesus cura em um único ato o maior número de pessoas nas histórias bíblicas que nós vemos. Então essa é a história que nós vemos Jesus curar 10 pessoas em uma única palavra, em uma única ação. Isso mostra também para nós uma cura progressiva através da palavra poderosa de Jesus. Amém? Todos aqui que tiverem fé, conforme a vontade de Deus, serão curados nesta noite em nome de Jesus. Amém? Quando eles, queridos, depois de crerem num milagre através de Jesus, obedeceram a sua voz, eles foram curados. Eles poderiam questionar Jesus, mas nós estamos aqui desesperados, gritando em alta voz,
pela tua cura. Nós estávamos esperando ansiosamente o Senhor vir e nos curar, e ao invés do Senhor nos curar, o Senhor nos manda ir até os sacerdotes. Olha só que eles, através da palavra que Jesus entregou para eles, ide, eles obedeceram, e através de obedecerem à voz de Jesus, eles foram curados. Quando nós obedecemos à voz de Jesus, nós seremos curados, nós somos curados para a honra e glória do Senhor. Este texto, queridos, também fala fortemente sobre gratidão. Talvez o texto mais importante de toda a Bíblia neste quesito, porque através de um ato de gratidão houve salvação para a vida daquele que voltou. Amém? Nele nós temos 3 cenas claras que nós veremos a seguir, e aqui nós vamos ver 3 pontos que Jesus tem para nos mostrar através desta passagem, e que nós seremos abençoados através dela. Primeiro ponto: Jesus ouve os leprosos. E aqui podemos entender os enfermos, os necessitados e os que clamam. Jesus ouve os que clamam. Amém? Olha só o que diz Lucas 17, o 11 e o 12 novamente. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Presta atenção. Eles entendiam que eles estavam debaixo de uma lei que não os permitia aproximar. Eles tinham uma obediência nas suas vidas. Mas aqui nós já vemos a circunstância que gerou a cura, que foi a fé em Cristo Jesus. Eles não poderiam sair de onde estavam, mas quando eles ouviram que Jesus iria passar por aqueles lugares, eles entenderam que através da fé que eles estavam depositando neste Jesus, eles poderiam ser curados. E essa é a circunstância de toda a cura e de todo o milagre, que é a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Porém, queridos, o mundo não vai parar por causa da nossa dor. Não importa o quanto a gente grite, não importa o quanto a gente sofra, o mundo não vai parar por conta da nossa dor, por conta do nosso sofrimento. E muitas vezes nós temos que ir ao encontro do milagre. Amém? Eu quero um milagre, pastor, eu quero um milagre. E eu estou esperando esse milagre acontecer. Eu estou esperando as pessoas me procurarem. Eu estou esperando o mundo parar para vir me abençoar. Na maioria das vezes, o mundo, as pessoas não vão parar. Mas nós temos que caminhar em direção ao nosso milagre. E com fé em Cristo Jesus. Amém? Na cena, queridos, eles gritaram em alta voz. O texto diz que eles gritaram em alta voz: Mestre, tenha misericórdia de nós. A intensidade do grito, do clamor, a intensidade daquilo que vem do nosso coração, denunciou o tamanho da sua dor. Eles pediram misericórdia e compaixão e foram atendidos. A intensidade do seu clamor, a intensidade do grito que está dentro do teu coração, a intensidade daquilo que você deposita na presença do Senhor, vai dizer qual é o tamanho da sua dor, e também vai mostrar qual é o tamanho da sua fé naquele que pode, naquele que faz, naquele que abençoa, naquele que cura e restaura e transforma. Amém? Sempre entendam a respeito de fé, a intensidade com a qual nós nos colocamos diante desse Jesus,
À medida em que nós depositamos a nossa confiança, não em homens, não em circunstâncias, não em pessoas, não importa as que às vezes vão se abrir, mas depositamos a nossa fé naquele único que é verdadeiro, nós vamos alcançar o favor em que nós buscamos, porque nós fomos chamados por esse Jesus, e o sangue dele derramado sobre nós, tirou de nós todo o peso da dor, do pecado, da enfermidade, de tudo aquilo que nos aprisionava, em nome de Jesus. Segundo ponto, queridos, Jesus ordena a ação. Às vezes a gente pensa que quando nós oramos e buscamos, nós temos que esperar as coisas acontecer. E o esperar muitas vezes é de Deus, mas o esperar em Deus não quer dizer ficar parado no mesmo lugar, quer dizer obedecer aquilo que Deus está dizendo, quer dizer estar sensível ao que Jesus está colocando sobre os nossos corações, para que nós possamos fazer. Amém? E a resposta de Jesus talvez não foi aquela que eles gostariam de ouvir. Talvez não foi aquela, vocês estão curados. Talvez não foi como em outras situações em que Jesus curou repentinamente e mesmo quem estava com lepra ficou limpo naquele momento. Mas a resposta de Jesus foi: ide aos sacerdotes e mostrai a eles. Versículo 14. Jesus ordenou a ação. Caminhe em direção ao seu milagre. Caminhe crendo, porque eu já entreguei aquilo que você precisava para a sua vida. Deus opera no processo, e o milagre está no caminho da obediência a Deus. Deus opera no processo, e o milagre vai estar na obediência que nós depositamos ao Senhor. Aquilo que nós colocamos como a essência da nossa adoração, do nosso querer. Talvez não seja simplesmente para nos abençoar, mas para nos transformarmos em abençoadores, em quem transborda a bênção, em quem transborda o milagre, mas a partir da obediência. Amém? O caminho natural da vida é não precisarmos de milagre. Esse é o caminho natural. Ninguém planeja, né, quando você vai escrever seu projeto de vida, ou quando você está lá jovem, planejando a sua vida, você não planeja que você vai passar a vida inteira precisando de milagre. Você planeja que vai dar tudo certo. A gente não planeja, esse é o caminho natural da vida. Porém, sua disposição em cumprir uma ordenança foi o suficiente para que eles fossem curados. Às vezes, a adversidade vem, a enfermidade vem, as circunstâncias vêm, os problemas vêm. Nós não queríamos ter que precisar do milagre, mas esse milagre ele já aconteceu na cruz. E como é que nós vivemos isso? Obediência, fé e receber e viver esse Jesus. Quando dispomos a buscar a Deus, o Senhor vai providenciar tudo o que precisamos, inclusive os milagres dos quais nós necessitamos. Quando nós estivermos dispostos a buscar a Deus verdadeiramente, com toda a nossa força, com toda a nossa essência, nós vamos encontrar nele um Deus que supre as necessidades de tudo aquilo que nós precisamos. Eu preciso de cura, pastor, você vai ser curado em nome de Jesus. Eu preciso de porta aberta, pastor, você vai ter as portas dos céus abertas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quando vencemos as barreiras humanas, que são barreiras humanas? Pastor, mas eu não queria ouvir uma palavra que eu tenho que me movimentar em direção ao meu milagre, que eu tenho que obedecer uma palavra difícil no momento em que eu estou passando. Eu queria ouvir, eu fui curado.
Mas presta atenção, quando vencemos as barreiras humanas, que às vezes nos impedem de fazer as coisas, ir à igreja é o lugar mais provável para viver o milagre. Tem gente que passa, o pastor falou aqui, nos últimos cultos, às vezes você passa alguma situação em casa, você não quer vir para a igreja, porque você não tem ânimo para ir para a igreja. Às vezes as barreiras do cansaço, as barreiras, às vezes que a vida te impõe, e que você permite, talvez limitem, até mesmo você se achegar à presença de Deus aqui, diante desse altar. Mas quem aqui sente prazer em estar na igreja? Isso é algo que Deus coloca nos nossos corações, para estarmos reunidos no nome dEle, para estarmos na mesma fé, na mesma visão e na mesma unção, buscando aquilo que é do alto. Amém? E aqui como igreja, nós vamos crescer. E não cresce eu, pastor Igor, pastor Ney, nós crescemos todos, porque nós decidimos obedecer. Amém? Terceiro ponto, a gratidão multiplica a bênção. Isso é forte. Presta atenção. Os 10 foram curados enquanto iam, mas apenas um foi salvo enquanto voltava. Os 10 receberam o milagre da cura enquanto iam, mas só aquele que teve gratidão no coração para voltar aos pés de Jesus recebeu o maior de todos os milagres, que foi a salvação. Há pessoas que sempre precisam de uma tragédia, de uma luta para se unirem. Às vezes a maioria das pessoas elas precisam, mas só que na hora da bênção elas se separam. Na hora da bênção eu recebi a minha bênção, eu recebi o meu milagre, eu estava lá com os irmãos na igreja, mas hoje o meu milagre, ele me abriu outras portas e eu vou para outro lugar. Talvez nas lutas, nas tragédias, nas dores, buscamos essa união, mas a hora que recebemos a bênção, nos espalhamos. E estas são as pessoas que procuram milagres, mas não se preocupam com a salvação e a vida eterna. Amém? Se eu perguntar aqui, quem quer um milagre, todo mundo vai dizer que quer. Se eu perguntar aqui, quem está preocupado com a vida eterna e com a salvação? Esse é o ponto alto da nossa essência como cristãos. Nos preocuparmos com aquilo que é do alto, porque as bênçãos desta terra já são promessas, já estão sobre nós, vão acontecer no processo, enquanto nós estamos indo, mas também enquanto o nosso coração volta para agradecer. Amém? Como podemos esquecer tudo o que o Senhor fez por nossas vidas? Como que eu posso esquecer? Talvez são coisas pequenas, são detalhes pequenos, mas eu me esqueço. Será que essa natureza de Cristo está verdadeiramente na minha vida? Jesus fez 3 perguntas, presta atenção. Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão o estrangeiro? É comum nós ouvirmos comentários como: mas aquele ali, ele fez tanta coisa errada na vida, ele cometeu tanto pecado e agora ele quer vir falar de santidade? Quem é ele? As pessoas lá fora, o mundo lá fora, às vezes vai apontar para nós. E quem é ele? Mas presta atenção, geralmente são os improváveis que voltam para agradecer o Senhor pelos seus feitos, pela sua salvação. Deus muda a sentença no processo. Talvez você um dia foi o improvável, aquele que todo mundo apontou. Mas se você se volta para agradecer, Deus muda a sua sentença no meio do processo. Deus vai preparar um lugar para você lá no céu. Amém?
Olha só o que diz Colossenses capítulo 3, no verso 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Amém? Tem gratidão aí nesses corações? Amém? Deus nos chama para vivermos a sua paz e sermos agradecidos. Nós queremos a paz de Jesus, mas a gratidão tem que estar dentro de nós. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, muito conhecido, talvez não precisava nem ler. Olha só o que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Em tudo dai graças. A gratidão revela o nosso caráter. Só é grato quem é leal. Amém? E aqui o ponto-chave: a gratidão é a memória do coração. E é ela que move o coração de Deus sobre as nossas vidas. Quando agradecemos, testemunhamos o favor divino. Eu quero as bênçãos, eu quero testemunhar o favor divino, porque dentro do meu coração existe gratidão. Amém? Caminhando para o fim. A Bíblia diz que aquele homem era um samaritano, que não se dava bem com os judeus. Ele não precisa da aprovação do sacerdote, ele não precisava. Ele era samaritano, ele era um estrangeiro, mas ele necessitava agradecer a Jesus. Ele não precisava provar nada para ninguém, nem para sacerdote, nem para ninguém que estava lá. Mas ele sentia uma necessidade grande no seu coração, que era de agradecer a Jesus pelo que ele recebeu. A gratidão não é passageira, é uma prática cotidiana dos corações que amam o Senhor. Amém? A palavra de Deus diz no Salmo 37:4: deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Amém? Quando nós somos gratos a Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Não é só uma cura, Ele supre todas as nossas necessidades. Amém? Em Deuteronômio 8, do 10 ao 19, Deus deu uma ordem ao povo: não se esqueça do Senhor teu Deus. Nós não podemos nos esquecer de Deus. É um mandamento. Caso contrário, nós pereceremos. Amém? É lembrar de Jesus, é lembrar de Deus em todas as circunstâncias, nos momentos bons, nos ruins, pelas manhãs, à noite, à tarde. É colocar isso como essência dentro dos nossos corações. Amém? E para concluir, Deus cura no processo. Indo, eles foram curados. Repare que eles não foram curados no momento em que simplesmente viram Jesus e clamaram a Ele. Eles foram curados no meio do processo, a partir do momento que eles ouviram, creram e obedeceram. Talvez é difícil você orando por uma cura e eu dizer assim para você: ó, levanta aqui, você vai lá na Santa Casa agora, você vai se mostrar para o médico que você está curado. Você tem que ouvir, você tem que obedecer e você tem que crer. Ou seja, isso demonstra que eles receberam verdadeiramente a cura de Jesus em suas vidas, porque ouviram, creram e obedeceram. Amém? Quer dizer que quando eu ouço e obedeço, eu sou abençoado. Mas a bênção só se multiplica quando eu volto para agradecer. Quando eu ouço, quando eu obedeço, eu sou curado. Mas a bênção só se multiplica na minha vida quando eu voltar diante desse Jesus, diante desse altar, para agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito para as nossas vidas. Amém? Todos foram curados, mas só um foi salvo.
Talvez a multidão está sendo curada. Talvez a multidão está vivendo alguns milagres isolados. Mas o propósito desta obra, desta palavra, é que todos sejam salvos em Cristo Jesus. Seja grato ao Senhor. Tenha memória no seu coração de tudo aquilo que Ele tem feito. Faz tanto tempo, pastor, que eu não estou sentindo Deus falar comigo. Faz tanto tempo que eu não vejo um milagre, um livramento. Será que a gente está com sensibilidade suficiente para perceber o quanto esse Deus tem cuidado de nós? O quanto esse Deus tem amado as nossas vidas, nos colocado num lugar de bênçãos? Será que essa memória está dentro do meu coração para dizer: Senhor, como diz o louvor, eu não vou te pedir nada, eu só quero levantar a minha voz para agradecer. Não se esqueça daquele que ouve o seu clamor, que enche de bênçãos, que liberta, que traz paz e que concede misericórdia. Amém? Ser grato a Deus é ser alguém que conhece o benefício e que reconhece o abençoador. Eu reconheço o benefício. O que é o benefício? É a bênção que eu estou buscando. É a cura, é a libertação, é o emprego. Eu reconheço o benefício que eu vou receber, mas eu também reconheço o abençoador. Amém? E para fechar, não se esqueça daquele que ouve o seu clamor. Já disse esse, né? Seja grato a Deus, expresse seus sentimentos de gratidão, seja grato a Deus e às pessoas que te abençoam. Amém? Se coloque de pé.